Bem, pessoal, a gente está iniciando agora a videoaula sobre o método simplex e logo após a gente ter visto a forma padrão e as definições e algumas definições que nos são úteis para entender o funcionamento do método simplex e as motivações que o levam apenas a percorrer vértices ou soluções básicas do poliedro, a gente vai desenvolvê-lo. Bom, a gente parte de um modelo matemático, de um programa linear na forma padrão, com destaque para o fato de que os termos independentes das restrições são não negativos. A gente verificou que essa é uma hipótese razoável. E agora a gente vai fazer algumas suposições. A primeira delas é que a gente conhece uma base do espaço vetorial que contém o vetor de termos independentes, ou seja, a gente conhece uma base de Rm que está contida dentro do conjunto de colunas da matriz A. Pois bem, se a gente conhece uma base B que está contida no conjunto de colunas da matriz A, a gente pode separar as colunas da matriz A em colunas básicas e não básicas, e dessa forma separar também as variáveis do modelo matemático em variáveis básicas e não básicas, assim como os custos da função objetiva. Tudo isso, claro, de acordo com a base B. Então, para a base B, um subconjunto das colunas de a gente está separando a matriz A nas suas colunas básicas e não básicas, as variáveis correspondentes às colunas básicas e as demais variáveis, as variáveis não básicas, assim como os custos básicos e não básicos. Pois bem, a gente sabe que, dado esse sistema linear, a gente consegue encontrar uma solução básica para esse sistema linear se a gente resolvê-lo fixando xn igual a zero. Ou seja, dado que a B é invertível, a gente pode anular esse termo fazendo xn igual a zero e obter um valor para xb baseado na inversa de AB e no vetor de termos independentes B. Ou seja, a gente consegue encontrar uma solução básica para esse sistema linear, dada a base B. Se xb é maior ou igual a zero, se xb é valorado com valores não negativos nessa solução básica, a gente diz que essa é uma base viável, ou seja, a essa base é associada uma solução básica com xn igual a zero e uma certa valoração para xb, de tal forma que todas as variáveis são não negativas, certo? Esse é o conceito de uma solução básica viável, tá bem? Pois bem, dado que a gente tem que as variáveis xb básicas elas podem ser obtidas em termos dos parâmetros se a gente zerar os parâmetros ou as variáveis não básicas, a gente tem essa fórmula para as variáveis não básicas, exibindo alguma sensibilidade em relação às variáveis não básicas. Para a valoração de xb como solução básica, xn é igual a zero, mas a gente expressa dessa forma para evidenciar que xb também possui alguma sensibilidade em relação às variações nos valores das variáveis xn, para além do seu valor como solução básica quando xn é igual a zero. Dado que xb pode ser dado dessa forma, a gente pode substituir na função objetivo as variáveis xb
por essa expressão. Feito isso, feita essa substituição, após algum algebrismo, a gente chega nessa expressão, que determina o custo da solução básica e a sensibilidade da mesma solução básica a variações nos valores das variáveis não básicas. Retornando ao modelo, a gente pode enxergá-lo da seguinte forma. A gente tem na função objetivo explicitamente o custo da solução básica associada à base B, a sensibilidade da solução básica associada à base B a variações nos valores das variáveis xn, lembrando que como xn precisa assumir valores não negativos, apenas variações positivas nos interessam aqui, certo? Para além, claro, de uma forma onde as restrições são postas de uma maneira a explicitar os valores das variáveis básicas. Então, a gente está colocando o modelo matemático, o modelo linear, o nosso programa linear, em função de uma base do espaço vetorial que contém o vetor de termos independentes. E quando a gente coloca o nosso modelo matemático em função dessa base, a gente destaca o custo da solução básica, a sensibilidade da solução básica e os valores das variáveis básicas associados a essa expressão, já que, como solução básica, xn vai ser igual a zero. Pois bem, a gente vai evidenciar isso, a gente vai simplificar essa escrita chamando ZB o custo da solução básica associada à base B, chamando Zn o vetor de sensibilidades da solução básica associada à base B a variações positivas nas variáveis xn, que nessa solução básica vão estar todas nulas. E por fim, aqui já não houve modificações, a gente tem as restrições do modelo matemático, as restrições originais do modelo matemático, evidenciando os valores das variáveis básicas nessa expressão, e essa expressão não conta por conta que xn vai ser igual a zero numa variável, numa solução básica associada à base B. Pois bem, então, dada uma base B, dada uma base do espaço vetorial que contém o vetor de termos independentes, e essa base se encontra, ela ocorre no conjunto de colunas da matriz a gente sabe mensurar o custo da solução básica associada a essa base e a sensibilidade dessa solução básica a alterações nas suas variáveis não básicas. Como a gente já destacou em aulas passadas, o método simplex ele se preocupa apenas em passear por soluções básicas, porque é possível argumentar que, caso haja solução ótima no modelo matemático, existe uma solução básica que deve ser uma solução ótima. Então, se a gente é capaz de passear por soluções básicas, a gente eventualmente vai ser capaz de encontrar uma solução ótima. A primeira coisa com a qual a gente precisa se preocupar, para além de quantificar o custo de uma solução básica e a sensibilidade da solução básica a alterações positivas nas variáveis não básicas, é determinar se a nossa solução básica atual ela é ótima. É para isso que serve o vetor
de sensibilidades às variáveis, a alterações positivas nas variáveis não básicas. De que forma? A gente vai observar, a gente vai fazer um estudo de sinal desse vetor de sensibilidade. Se o nosso vetor de sensibilidade ele tem todas as suas componentes positivas, a gente observa que devido a esse menos e devido a alterações nas variáveis não básicas fazem com que elas se tornem necessariamente positivas, já que elas, na solução básica associada à base B, essas variáveis são necessariamente nulas. Alterações em xn tornam as variáveis xn necessariamente positivas, certo? Se o nosso vetor de sensibilidade ele já tem todas as suas componentes positivas, tornar uma variável não básica positiva faz com que esse produto interno se torne um valor positivo e, portanto, a gente estaria subtraindo do custo da solução básica atual, da solução básica associada à base B, a gente estaria subtraindo um valor positivo caso a gente fizesse com que variáveis xn, variáveis não básicas, assumissem valores positivos. Como o nosso objetivo é de máximo, como o nosso objetivo é encontrar as soluções com o maior custo possível, a solução básica associada à base B, caso ela tenha o seu vetor de sensibilidade totalmente positivo, não é interessante modificar os valores das variáveis xn que atualmente se encontram em zero, dada a questão dessas serem variáveis não básicas numa solução básica. Dessa forma, a gente percebe que como esse custo não pode ser melhorado por alterações nas variáveis não básicas, essa solução básica, onde xb são as variáveis básicas e xn são as variáveis não básicas, é uma solução ótima, já que alterar o valor das variáveis não básicas necessariamente incorre numa diminuição do custo da nossa solução básica atual. Então, nesse caso, quando esse vetor de sensibilidade é totalmente positivo, a gente sabe que a gente se encontra numa solução ótima e que a nossa solução ótima é única. Por outro lado, quando o nosso vetor de sensibilidade ele é não negativo, a nossa solução básica atual ela é ótima, por um argumento similar ao anterior, mas como a gente está tratando de maior ou igual aqui, é perfeitamente possível que algumas componentes do nosso vetor de sensibilidade sejam nulas. Nesse caso, se a variável xni ela está associada a um valor zni igual a zero, então nessa expressão a gente pode aumentar o valor da variável xni sem incorrer numa subtração de custo para zb, porque a sensibilidade zni é igual a zero. Então, aumentar o valor de xni vai ser multiplicado por zni, que é igual a zero, e, portanto, não vai haver subtração no custo da solução básica atual. Portanto, quando o nosso vetor de sensibilidade ele é não negativo, a gente se encontra numa solução ótima. A nossa solução básica atual, a solução básica associada à base B, ela é ótima, mas ela não necessariamente
é a única solução ótima do nosso modelo. O nosso modelo matemático, o nosso modelo linear, pode ter mais de uma solução ótima nesse caso. Por fim, a gente tem o nosso terceiro caso, que é quando o nosso vetor de sensibilidade Zn ele não pode ser dito como não negativo, ou seja, quando o nosso vetor de sensibilidade tem pelo menos uma componente negativa, digamos Zni, quando o nosso vetor de sensibilidade tem pelo menos uma componente negativa, Zni, digamos, aumentar o valor de xni, que se encontra em zero e vai aumentar até um certo tanto, aumentar o valor de xni, ou seja, fazer xni assumir um valor positivo, vai ser multiplicado por Zni negativo, obtendo um valor negativo nessa expressão, que trocando o sinal com menos vai se tornar um valor positivo nessa expressão, e daí a gente vai estar adicionando a ZB, o custo da solução atual, um valor positivo. E como a nossa direção é de máximo, a gente percebe que, nesse caso, em que pelo menos uma componente do vetor de sensibilidade Zn é negativa, a Zni, aumentar o valor de xni nos permite construir soluções com um custo maior que o custo da nossa solução básica atual. Então, nesse cenário, a gente percebe que a nossa solução básica atual ela não é ótima. A nossa solução básica atual ela não é ótima justamente porque o seu custo pode ser superado se a gente conseguir construir soluções viáveis, aumentando o valor de xni, dado que a componente desse vetor Zni é negativa, resultando num valor negativo nessa expressão e nesta, considerando o sinal, num valor positivo a ser acrescido ao custo da nossa solução básica atual. Então a gente tem o nosso critério de parada, né? Quando o nosso vetor de sensibilidade ele é não negativo, a gente sabe que a solução básica atual é ótima, embora não necessariamente seja a única solução ótima. Mas, quando o nosso vetor de sensibilidade tem pelo menos uma componente negativa, a gente sabe que a nossa solução básica atual não é ótima. E, portanto, é possível que a gente consiga construir uma solução básica com um custo maior que o custo da nossa solução básica atual. Agora a gente fica com a seguinte questão. Se a gente está interessado em passear pelas soluções básicas de um modelo matemático, de um sistema linear, a gente não pode, apesar de tudo, considerar todas as soluções básicas do sistema linear do nosso modelo matemático, porque nem toda solução básica de AX igual a B vai satisfazer necessariamente a restrição de não negatividade das variáveis, que é imposta pela forma padrão. O que a gente vai fazer, então, é dar um jeito de construir uma primeira solução básica que necessariamente seja viável, ou seja, a gente vai construir uma solução básica
que necessariamente tem as suas variáveis valoradas de uma maneira não negativa, e a gente vai criar critérios de transformação dessa solução básica, de tal forma que a gente consiga transformá-la em outras soluções básicas também viáveis, ou seja, também com as suas variáveis valoradas de uma forma não negativa. Para isso, como a gente precisa passear apenas por bases viáveis, que não estão associadas a soluções básicas inviáveis, né, com valorações negativas para algumas de suas variáveis, a gente vai tirar proveito daquela construção que a gente fez na forma padrão. Quando a gente propôs a forma padrão, a gente propôs de tal forma que B é maior ou igual a zero. Ou seja, a gente propôs de tal forma que B, o vetor de termos independentes, é não negativo. Com isso, se a nossa matriz A ela tem nas suas colunas a base canônica do espaço vetorial que contém o vetor B, então a gente sabe que a solução básica associada à base canônica, ela é sempre uma solução básica viável. Porque associada à base canônica, a gente tem uma valoração trivial para as variáveis básicas. As variáveis básicas são valoradas apenas com os valores dos termos independentes. A questão é que nem sempre a nossa matriz A ela vai conter os vetores canônicos. Então, a gente vai criar um artifício para conseguir sempre utilizar a base canônica como uma base inicial, já que, dado o vetor de termos independentes não negativos, a base canônica é sempre uma base viável. Por um instante, a gente vai considerar que o nosso sistema não é um sistema de equações, ax igual a b, mas sim um sistema de inequações, ax menor ou igual a b. Ou seja, a gente está por um instante saindo da forma padrão. Mas a gente já aprendeu como colocar esse modelo matemático na forma padrão. Observa que a função objetiva é de máximo, o vetor de termos independentes é não negativo e as variáveis têm restrição de não negatividade. Ou seja, a única coisa que o torna, que não o deixa estar na forma padrão, são as restrições de menor ou igual. No entanto, para torná-lo um modelo matemático na forma padrão, a gente só precisa acrescentar variáveis de folga para representar a folga que existe entre o lado esquerdo e o lado direito. Então a gente acrescenta essas variáveis de folga S, que não tem participação na função objetiva original. Afinal, essas variáveis foram inseridas no modelo para representar uma folga entre o lado esquerdo original e o lado direito original. Antes a gente tinha uma restrição de menor ou igual. Agora a gente tem restrições de igualdade, mas com a folga representada no lado esquerdo. E as variáveis de folga não tomam participação na função objetiva. Ou seja, os custos das soluções estão preservados, apesar das folgas estarem representadas explicitamente por variáveis. Agora a gente volta para um modelo linear na forma padrão, e nesse caso em particular, a nossa matriz de
coeficientes, ela é a justaposição das matrizes A e da matriz identidade. Nesse caso, a nossa matriz de coeficientes possui uma base canônica no seu conjunto de colunas. Então, para esse modelo matemático, nessa forma, a gente sabe que a base canônica, que são as colunas da identidade, fazem parte das colunas da matriz, que é a justaposição da matriz A com a matriz I. E, portanto, nesse modelo matemático é conhecida uma solução básica viável trivial associada à base canônica. Nessa solução básica viável trivial, as variáveis S são valoradas com B e as variáveis X, por serem não básicas, são valoradas com 0. Ou seja, se a gente tem um modelo matemático nessa forma, a gente consegue criar uma solução básica viável inicial a partir da base canônica. No entanto, como a gente está utilizando variáveis artificiais como variáveis básicas, a gente pode observar que o custo do nosso modelo, quer dizer, que o custo dessa solução básica viável associada à base canônica, que por sua vez está vinculada às variáveis de folga, que são variáveis artificiais, tem um custo 0. Para determinar se essa solução básica viável é uma solução ótima, a gente precisa observar o vetor de sensibilidade dessa solução básica. Pela fórmula do vetor de sensibilidade, a gente sabe que CB é igual a 0, afinal, esses são os custos associados às variáveis básicas. Como CB é igual a 0, essa parte inteira é nula e, portanto, o nosso vetor de sensibilidade é apenas menos Cn. E menos Cn, no caso, seria menos C. A gente sabe que os custos das variáveis não básicas são justamente os custos das variáveis x. Então, a gente sabe que o nosso vetor de sensibilidade para essa solução básica associada às variáveis de folga é justamente menos C, ou seja, o oposto, os nossos custos originais com sinal trocado. Daí, se os nossos custos originais são todos não positivos, a gente sabe que o nosso vetor de sensibilidade é não negativo e, portanto, a solução básica viável atual, associada às variáveis de folga, ela é ótima. No entanto, caso o nosso vetor de custos original ele seja não positivo, a gente sabe que o nosso vetor de sensibilidade associado a essa solução básica viável não é não negativo e, portanto, como a gente já havia observado nos critérios de parada anteriormente, a gente sabe que essa solução básica associada às variáveis S, ela não é ótima. Como ela não é ótima, a gente deve ser capaz de encontrar uma solução básica viável com um custo maior do que a solução básica viável atual. A questão agora é entender como a gente pode passar de uma solução básica viável
para uma outra solução básica viável. Perceba que a gente sabe encontrar uma solução básica viável inicial a partir da base canônica, e agora a gente só precisa se preocupar em passar de uma solução básica para outra, mantendo a viabilidade, ou seja, garantindo que todas as variáveis são valoradas com valores não negativos. Como o nosso vetor de sensibilidade, não sendo não negativo, nos diz que existe uma componente dele, nos diz que existe uma variável associada a uma componente dele que, quando é aumentada de 0 a algum valor, traz um ganho para o custo atual, a gente precisa construir uma solução básica que envolva essa variável xni. Porque numa solução básica, apenas as variáveis básicas podem ter valores não negativos. Como aumentar o valor de xni nos traz ganhos, a gente gostaria de construir uma solução básica onde xni é uma variável básica. No entanto, a gente sabe que todas as bases de um espaço vetorial têm a mesma cardinalidade. Portanto, se a gente vai construir uma solução básica onde xni passa a ser uma variável básica, então uma das variáveis básicas atuais vai passar a ser não básica, ou seja, vai dar lugar a essa variável xni. Aqui é feita essa observação que, como o número de variáveis básicas é constante, no momento em que a gente coloca a variável xni para dentro da base, a gente necessariamente está falando de uma variável xbj que vai sair de dentro da base atual. Então, uma variável xbj precisa deixar a base atual. Uma vez que a gente sabe, pelo nosso vetor de sensibilidade não ser não negativo, que é associada a uma de suas componentes negativas, existe uma variável xni que, aumentando seu valor de 0 para alguma coisa positiva, traz um ganho para o custo da nossa solução, a gente sabe qual é a variável que a gente gostaria de colocar para dentro da base, mas a gente precisa ainda decidir, já que incluir uma variável na base implica necessariamente em retirar uma variável da base, a gente gostaria de saber qual é a variável que vai sair da base. Independente de quem seja, a gente precisa escolher xbj de tal forma que a jésima posição da sua coluna seja não nula. Do contrário, na verdade, de tal forma que a jésima posição da coluna associada à variável não básica xni seja não nula. Do contrário, a gente não vai conseguir transformar o vetor ANI, que é a coluna da matriz associada à variável xni, no vetor canônico EJ, justamente para indicar que a gente está colocando a variável xbj para fora da base e no lugar dela a gente está colocando a variável xni. Quando a gente transforma a coluna da variável xni no vetor canônico EJ, a gente está indicando que no lugar da variável xbj está sendo colocado dentro da base a variável xni. Ou seja, a gente só pode escolher
uma xbj para sair da base, tal que a coluna associada à variável que vai entrar na base, xni, com a coluna ani, tem a sua jésima posição não nula. Assumindo que essa é a coluna associada a xni, a gente vai fazer operações sobre linha de tal forma que essa coluna se torne no vetor canônico EJ, ou seja, com essa posição igual a 1 e todas as demais igual a 0. Então a primeira operação que a gente faz é multiplicar essa linha da matriz por 1 sobre AJ, justamente para transformar esse AJ não nulo. Veja que essa é uma condição para a gente escolher J em XBJ, né? Para a gente transformar esse AJ não nulo em 1, a gente vai multiplicar essa linha da matriz por 1 sobre AJ, e em seguida, dado que esse cara já se tornou 1, a gente vai somar as demais linhas da matriz os múltiplos necessários para zerar essas componentes, certo? Ou seja, a gente vai utilizar essa matriz de transformação para representar as nossas operações. Esse parágrafo descreve essas operações e eu tenho descrito as operações necessárias verbalmente, ou seja, multiplicar a jésima linha por 1 sobre a j para tornar o elemento da posição j nesse vetor ani igual a 1 e somar as demais linhas múltiplos adequados para zerar múltiplos adequados da linha j para zerar essas componentes. Assim, esse vetor se torna no vetor canônico EJ. Uma vez que a gente atualizou a solução básica, ou seja, uma vez que a gente determinou que a variável xni entrou na base por essa transformação na matriz de coeficientes e a variável xbj saiu da base, a gente se encontra agora em uma nova solução básica. A essa nova solução básica, a gente tem um custo associado e também a gente tem uma sensibilidade associada às suas novas variáveis não básicas. Ou seja, para além de atualizar a matriz de coeficientes, a gente também precisa atualizar o custo da nova solução básica e a sensibilidade da nova solução básica. Afinal, a gente fez uma mudança de base. E daí a gente passou de uma solução básica para uma nova solução básica. Fazer essas atualizações também consiste de operações sobre linha. No caso, como a gente tem o nosso sistema, o nosso modelo matemático representado com as restrições em um sistema linear, a gente pode imaginar que a gente também tem uma linha representando a nossa função objetivo e o nosso custo, ou de outra forma, com a base em evidência, o custo da solução básica e a sensibilidade dessa solução básica a alterações nas variáveis não básicas. Se isto é representado também como uma linha, por exemplo, acima das linhas desse sistema linear, a gente só precisa de uma nova operação sobre linhas para alterar esse custo e atualizar as sensibilidades. Essa operação sobre linha vai envolver a jésima linha da matriz, ou seja, a linha que contém essa componente aqui, e a função objetivo, que a gente pode considerar que é a linha de índice zero. O que a gente vai fazer
é zerar a sensibilidade ZNI. Para isso, a gente precisa fazer essa operação, ou seja, somar a linha de índice zero, a função objetivo, um múltiplo da linha de índice j multiplicado por menos NI. Aqui eu deixo isso mais claro, né, que a gente está tratando a função objetivo como uma linha de índice zero. E isso vai fazer as duas coisas. Isso vai atualizar o custo da nossa solução básica, ou seja, a gente vai estar acrescentando ao custo anterior esse valor, que vai ser justamente a sensibilidade multiplicada pela razão de aumento na nossa variável que foi colocada de não básica para básica. E o vetor Zn passa a representar a sensibilidade dessa nova solução básica a alterações nas suas respectivas variáveis não básicas. Ou seja, até o presente momento, a gente tem desenvolvido três coisas. A primeira coisa, critérios para determinar se uma solução básica é ótima. A segunda coisa, uma forma de encontrar, baseado na forma padrão de um programa linear, uma forma de encontrar uma solução básica viável inicial a partir da base canônica. E a terceira coisa, um procedimento para fazer uma mudança de solução básica, de uma solução básica para outra, a partir de determinar uma variável que deve entrar na base e uma variável que deve sair da base. No entanto, o procedimento que a gente descreveu, ele não garante que a solução básica por ele criada é viável. Ou seja, o procedimento que a gente descreveu não garante que, na nova solução básica, as variáveis básicas vão ter valores não negativos. As não básicas, por definição, sempre têm valores nulos e, portanto, são não negativas em qualquer solução básica. As únicas variáveis que podem se tornar valoradas de maneira inviável em uma solução básica são justamente as variáveis básicas. Agora, a gente vai precisar determinar um critério mais forte sobre essa variável xbj que vai sair da base. Nota que no procedimento que a gente descreveu, a única coisa que a gente exigiu sobre a variável xbj é que na coluna ANI, associada à variável não básica XNI, a variável que vai entrar na base, a gente só exigiu que a jésima posição dessa coluna seja não nula para que a variável xbj, que está dentro da base, seja considerada como uma candidata a sair da base. Na verdade, a gente precisa desenvolver um critério mais forte sobre esse candidato a sair da base. E é justamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai lembrar que associado à base B, a gente tem essa expressão, né? Ou seja, essas são as restrições do modelo em função da base B. Ou seja, os valores das variáveis não básicas, os valores das variáveis básicas em relacionados com a sua sensibilidade às variáveis não básicas. Em uma solução básica, no entanto, xb vai ser igual a essa expressão porque xn é nulo. No entanto, como dito pouco tempo atrás, apesar de xb numa solução básica ter esse valor, ela tem essa sensibilidade a alterações nas suas variáveis não básicas. Como as únicas alterações que nos interessam nesses caras que estão valorados em zero são para valores positivos,
a gente vai considerar que uma certa variável xn, uma variável xni, digamos a variável que está para entrar na base, ela vai sofrer uma alteração no seu valor de 0 a um certo t. Ou seja, a variável xni, que vai entrar na base, atualmente é valorada com 0, já que ela está fora da base. No entanto, quando ela for entrar na base, a gente vai assumir que o valor que ela vai assumir quando ela entrar na base vai ser t. Nesse caso, a gente poderia substituir esse xn, que é todo valorado com 0, por esse vetor bem aqui, ou seja, o vetor canônico é i multiplicado por t, já que todas as variáveis não básicas, com exceção da xni, vão continuar nulas e a variável xni vai assumir o valor t. Então, esse vetor t multiplicando o vetor canônico é i, ele representa justamente isso. Nas variáveis xn, a iésima variável assumindo o valor t e as demais variáveis continuando com o seu valor 0. Então, a gente pode substituir esse xn, dado essa ideia de que xni vai variar de 0 a t quando entrar na base, a gente vai substituir xn por t multiplicando o vetor canônico é i. E daí a gente vai ficar com essa expressão. Ou seja, a gente vai determinar que se esse é o valor da base atual, se essa é a valoração das variáveis básicas atuais, a gente vai produzir a valoração das novas variáveis básicas considerando essa sensibilidade na alteração dos valores de xn, em particular, apenas da variável xni, que vai de 0 a t, e, portanto, ela pode ter essa sua valoração, essa sua variação de 0 a t representada pelo vetor t multiplicando ei. Daí, as novas variáveis básicas têm a sua valoração obtida a partir da valoração das variáveis básicas antigas, considerando a sensibilidade a mudanças nos valores das variáveis não básicas, e, no entanto, a gente está considerando apenas uma variável não básica tendo o seu valor alterado de 0 a t. Veja que a gente gostaria de saber justamente quem é esse valor t. Ou seja, a gente está colocando xni para dentro da base porque a gente sabe que um valor positivo para xni nos traz um ganho de custo. Então, a gente gostaria que t fosse o maior valor possível. No entanto, t tem que ser o maior valor possível de tal forma que xb' continue sendo uma valoração viável para as novas variáveis básicas. Ou seja, xb' precisa continuar sendo não negativo. Xb', que está igualado a essa expressão, precisa ser não negativo. Como a gente precisa escolher esse valor t que traga o maior ganho em custo para a gente, ou seja, o maior valor de t possível, mas que ainda permita que as novas variáveis básicas sejam valoradas com valores não negativos, ou seja, a partir disso, a partir do fato de que as novas variáveis básicas precisam ter valores não negativos, a gente sabe que essa expressão ela depende de uma escolha de t que a faça ser não negativa. Portanto, a gente vai passar essa expressão para o outro lado e a gente vai ficar com
esse valor, essa expressão, menor ou igual que xb. Daí, a gente tem a seguinte verificação. O valor máximo que a gente pode colocar para t, ou seja, o valor máximo que xni pode assumir, ele tem uma relação com a sensibilidade da solução básica atual e os valores das variáveis básicas da solução básica atual. A gente vai considerar que delta é igual a essa expressão, para que a gente não escreva tanto nas nossas próximas manipulações, certo? Considerando delta igual a essa expressão algébrica, a gente vai conseguir transformar isso aqui. Observa que o t é a única coisa que não acontece nesse delta. A gente vai conseguir transformar isso aqui em ΔT é menor ou igual que xb. Agora veja, como a gente está sempre considerando a base canônica e sempre considerando em transformar colunas não canônicas em colunas canônicas para representar a entrada de variáveis na base, a gente sabe que esse cara bem aqui, ele é uma identidade, certo? Porque se as nossas colunas associadas à nossa base são colunas canônicas, a B é uma identidade, a inversa da identidade também é uma identidade, e, portanto, o delta ele é apenas as colunas das variáveis não básicas multiplicado pelo vetor canônico EI. Ou seja, o delta em questão ele é apenas a iésima coluna das variáveis não básicas. Como a gente está considerando justamente a xni para entrar na base, a gente observa que o delta é apenas a coluna associada a xni. Daí, essa simplificação que a gente tem adotado para conseguir escrever essa expressão dessa forma, ela também evidencia que delta, que é justamente quem determina o quanto a variável t, o quanto o valor t pode crescer, é justamente a coluna associada à variável xni. Portanto, a gente tem essa expressão ΔT é menor ou igual que xb. Como a variável xni entrando na base a gente ganha custo, a gente gostaria do maior t possível que satisfizesse essa expressão. Ou seja, escrevendo em termos das componentes de xb, a gente poderia considerar que para todo j que é índice da base, que é índice de uma coluna básica, a gente gostaria de satisfazer esse conjunto de restrições, ou seja, ΔJT precisa ser menor ou igual que xbj. A gente gostaria do maior t que satisfizesse essa série de inequações. Observa que se esse ΔJ ele é negativo, assumindo que as nossas variáveis básicas elas estão em uma solução básica viável, né? Então esses caras aqui, o xbj, ele é sempre não negativo. Se esse ΔJ for negativo, a variável t ela pode crescer, esse valor t ele pode crescer indefinidamente, que ele vai estar multiplicando um valor negativo e nunca vai encontrar esse valor não negativo. Portanto, quando esse valor t cresce ao lado desse valor ΔJ negativo, ele nunca encontra esse valor xbj. Portanto, quando o ΔJ é negativo, ele não limita o crescimento de t. Quando o ΔJ é nulo, ΔJ vezes t vai ser sempre igual a zero para qualquer valor que você colocar em t, e, portanto, ΔJ nulo
também não limita o crescimento de t. Os únicos ΔJ que limitam o crescimento de t são os ΔJ positivos. Daí, a gente vai considerar que, como os únicos ΔJ que limitam o crescimento de t são os ΔJ positivos, a gente vai ignorar as demais inequações que não envolvem ΔJ positivo. E como o ΔJ é positivo agora que a gente ignorou as demais inequações, a gente pode passar dividindo por ΔJ. Daí a gente sabe que t precisa ser menor ou igual que xbj sobre ΔJ para todo j que é índice da base, desde que ΔJ seja positivo. Afinal, as outras inequações podem ser ignoradas porque elas não oferecem limitantes para o crescimento de t, dado que o ΔJ associado àquele t sendo nulo ou negativo não influencia no valor que t pode assumir. Afinal, um ΔJ nulo ou negativo multiplicado por t nunca vai chegar perto de um xbj não negativo à medida que o valor de t aumenta. Então a gente tem essa restrição, essa inequação apenas para os ΔJ maior que zero. E como a gente gostaria de encontrar o maior valor de t que satisfizesse isso, a gente gostaria que t fosse igual ao menor desses valores, já que a gente quer satisfazer todas essas inequações. Então, o t ele vai ser justamente a menor dessas razões. Daí a gente tem que t, o valor que xni vai assumir quando entrar na base, é justamente a menor das razões entre xbj, ou seja, os valores atuais das variáveis básicas, sobre ΔJ. Como a gente viu que delta é a coluna associada a xni, a gente vai estar tomando t como a menor das razões entre o valor da variável básica de índice j sobre a posição j da coluna de xni. Isso nos permite, para além de entender qual o valor que a variável xni vai assumir quando entrar na base, mantendo a viabilidade da próxima solução básica e maximizando o ganho em custo que ela incorre quando a gente aumenta o valor de xni de 0 a t, a gente está escolhendo t máximo, né? Vai ter justamente esse valor. Essa expressão ela também permite que a gente entenda qual é a escolha de j adequada para determinar qual variável vai sair da base. Ou seja, se a gente está escolhendo t numa expressão de mínimo que envolve o j, então o j que a gente gostaria de escolher para determinar qual é a variável que sai da base é justamente o argumento j que minimiza essa expressão. Daí a gente sabe qual o valor que a variável xni vai assumir quando entrar na base, assim como a gente sabe qual é o índice da variável básica que precisa dar lugar para xni entrar na base, mantendo a viabilidade da base. Ou seja, se naquela primeira versão do nosso procedimento de mudança de base a gente só escolhia xbj de tal forma que a jésima posição na coluna associada a xni fosse não nula, agora a gente não escolhe qualquer posição j não nula. A gente escolhe uma posição j que satisfaça essa regrinha. Mais uma vez, a gente deduziu que o delta é justamente a coluna associada a xni, certo? Então agora a gente sabe que uma variável para entrar na base, trazendo um ganho no custo da nossa solução, ela precisa ter a sua sensibilidade negativa, e uma variável para sair da base, mantendo a viabilidade da próxima solução básica, precisa ter o seu índice obedecendo
essa regra. Uma última observação que a gente vai fazer é que nem sempre, voltando para cá, né? Nem sempre existem ΔJ positivo. Pode ser que todos os ΔJ sejam negativos ou nulos. Nesse caso, a variável xni ela pode entrar na base com qualquer valor t, ou seja, com valores t arbitrariamente altos. Afinal, se todos os ΔJ que deveriam limitar o crescimento da xni são nulos ou negativos, a xni pode entrar com um valor arbitrário t, pode entrar com um valor t arbitrariamente alto. Como ela pode entrar com um valor t arbitrariamente alto, a gente percebe que o custo associado à solução produzida por essa mudança de variável, por essa mudança de base, onde xni vai entrar na base com esse valor t arbitrariamente alto, vai produzir uma solução com um custo arbitrariamente alto. Portanto, quando você percebe que todos os ΔJ são negativos ou nulos, você está percebendo que o seu modelo matemático não tem solução ótima, porque a partir de uma certa solução básica, você consegue construir soluções que têm custos arbitrariamente altos, fazendo com que uma variável não básica assuma valores arbitrariamente altos, fazendo com que uma variável não básica xni assuma valores arbitrariamente altos, certo? Então essa é a última observação. Esse critério, para além de determinar qual variável precisa sair da base, precisa dar lugar para xni, ele pode dizer também para a gente que nenhuma variável precisa sair da base, porque o nosso problema, na verdade, é ilimitado. Basta você fazer xni assumir valores arbitrariamente altos que você vai ter soluções com custos arbitrariamente altos. E, portanto, não existe o conceito de solução ótima nesse modelo matemático. Quando ocorre, né, de todos os ΔJ serem negativos ou nulos. Bom, então agora a gente tem todos os critérios necessários para passear pelas soluções básicas viáveis. A gente sabe determinar se uma solução básica é ótima ou não. A gente sabe determinar uma solução básica viável inicial utilizando uma base canônica a partir da descrição da forma padrão de um programa linear. A gente sabe fazer uma troca de bases, fazendo aquela transformação da coluna associada à variável não básica num certo vetor canônico. E a gente sabe escolher a variável que precisa deixar a base de tal forma que a gente mantém a viabilidade da próxima base, da próxima solução básica gerada. Ou, de outra forma, a gente sabe determinar que o nosso modelo não tem solução ótima porque ele pode ter soluções de custos arbitrariamente altos. Certo? A última observação que a gente vai trazer é que aquele truque que a gente utilizou para impor a base canônica como uma base viável, ele não foi feito no modelo linear na forma padrão, né? Aquele truque da base canônica ele foi feito com AX menor ou igual a B. Ele não foi feito com AX igual a B.
Ou seja, a gente utilizou variáveis de folga para voltar à forma padrão com uma base canônica evidente e a partir dali ter uma solução básica viável inicial associada à base canônica. Pois bem, quando a gente tem um modelo na forma padrão e a matriz A ela não tem uma base canônica evidente, ou seja, ela não tem no seu conjunto de colunas os vetores canônicos do espaço vetorial que contém o vetor de termos independentes B, a gente vai utilizar um truque de penalidade para incluir uma solução básica viável inicial associada à base canônica no nosso modelo matemático. Dessa vez, como as nossas restrições são de igualdade, a gente não pode falar nem de folga, nem de excesso. De toda forma, a gente vai incluir variáveis artificiais no nosso modelo, associá-las a colunas canônicas, e assim, a nossa matriz aumentada vai ter uma base canônica, e a essa base canônica existe uma solução básica viável inicial que é trivial. Consiste em fazer A igual a B e X igual a zero. No entanto, como a gente está falando de alterar as restrições, porque elas já eram de igual e elas continuam sendo de igual, ou seja, esse termo não pode representar folga ou excesso, a gente vai precisar fazer alguma coisa na função objetivo para tornar essas variáveis ruins. Afinal, elas não faziam parte do modelo original e elas não representam folga ou excesso, ou seja, elas não se encaixam naturalmente no nosso modelo matemático. Como o nosso modelo matemático original tinha uma direção de máximo, o que a gente vai fazer com as nossas variáveis artificiais é colocar um custo arbitrariamente negativo nessas variáveis. Ou seja, colocando um custo arbitrariamente negativo nessas variáveis, a gente até permite que o nosso novo modelo matemático tenha uma solução básica viável inicial, onde as variáveis A são as variáveis básicas. No entanto, essa solução é muito indesejada. Essa solução é muito indesejada porque os custos das variáveis artificiais são arbitrariamente negativos. Tendo custos arbitrariamente negativos, é sempre preferível utilizar uma variável x como básica em vez de utilizar uma variável a. Ou seja, se o nosso modelo matemático aumentado tiver uma solução básica com todas as variáveis básicas escolhidas das variáveis x, então a gente sabe que o nosso modelo matemático original era viável e a gente acabou de construir uma solução básica viável para esse modelo original, considerando todas as variáveis básicas escolhidas dentre as variáveis x e as demais variáveis x sendo zero, junto com as variáveis a sendo zero, a gente já não está penalizando o nosso custo com o custo artificial arbitrariamente negativo das variáveis a. No entanto, se a nossa solução ótima desse modelo aumentado estiver associado a uma solução básica que contém pelo menos uma variável artificial, então a gente está utilizando um custo arbitrariamente negativo para a nossa solução ótima nesse modelo. Isso indica que o nosso modelo original não tinha solução viável, certo? O exercício 79, ele fala justamente desse artifício. Ele pede para você argumentar a relação entre esse modelo e esse outro modelo. E lembrando que esse outro modelo, ele permite que você utilize a base canônica
como uma base associada a uma solução básica viável inicial nesse modelo, certo? O exercício 70, ele pede para que você evidencie a relação que existe entre esse modelo e esse modelo artificial, onde a base canônica está associada a uma solução básica viável inicial bastante simples. O exercício 80, ele pede para que você resolva o seguinte modelo linear. Aqui você observa que as restrições são de menor ou igual, então basta colocar as variáveis de folga. No exercício 81, idem, basta colocar as variáveis de folga, já que as restrições são de menor ou igual. No exercício 82, novamente, as restrições são de menor ou igual, então basta colocar variáveis de folga. No entanto, aqui é perguntado o seguinte: após encontrar a primeira solução ótima, seria possível encontrar uma outra solução ótima? Daí aqueles critérios baseados no vetor de sensibilidade são relevantes aqui no exercício 82. E no exercício 83, a gente já tem um modelo matemático que não se encontra na forma padrão. No entanto, quando ele for colocado na forma padrão, com os seus excessos representados e as suas folgas representadas, ele não vai ter uma base canônica evidente. Daí, no exercício 83, você vai precisar utilizar o truque que foi descrito nessa transformação de incluir variáveis artificiais com custos arbitrariamente negativos e torcer para que durante a resolução desse modelo matemático, durante as passagens de uma base para outra, todas as variáveis A saiam uma a cada iteração da nossa base atual. E a gente chegue no final com uma base constituída apenas por variáveis escolhidas dentre as variáveis x. Certo? Bom, isso encerra a nossa aula sobre o método simplex e nas próximas aulas a gente vai estudar um pouco de programação inteira. Então, até lá!